em nome do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocel Genômica. Nessa última semana, nós tivemos uma notícia que ecoou em nível nacional e esteve muito presente tanto nas mídias sociais como no noticiário em geral, a respeito de uma vacina para o melanoma, que é o tipo mais grave de câncer de pele. É uma vacina que foi desenvolvida, que o estudo agora ainda preliminar, mas nós vamos conversar sobre isso, foi desenvolvido pela Moderna e pelo laboratório Merck, e cujo parte do estudo foi desenvolvida aqui na Oncosite, aqui em Juí, no Instituto de Oncologia de Juí, coordenado pelo Dr. Fábio Frank. Nós temos mais uma vez a honra de receber aqui o Dr. Fábio André Frank, que é o nosso diretor, fundador da Oncosite, médico pesquisador e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nosso parceiro e juiense. Obrigado, Fábio, por ter aberto um horário na tua agenda corrida para poder estar contactando aí com o público aqui de Juí e região. Bom dia. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos os ouvintes. E como nós prometemos que qualquer novidade a gente estaria aqui para divulgar no programa, essa semana foi uma semana bastante movimentada, porque a gente teve esse comunicado para a imprensa dos resultados positivos da vacina contra o câncer para melanoma. Então, para quem está nos ouvindo, quando se tem os resultados preliminares que ainda não foram publicados em artigos científicos que são positivos, a indústria farmacêutica que desenvolve o medicamento pode fazer um comunicado à imprensa. Esse comunicado foi feito mundialmente entre a Moderna, que é famosa pelo desenvolvimento de vacinas, e também pela Merck, que essa vacina, então, contra o melanoma, apresentou resultados positivos quando aplicada em pacientes com melanoma que foram submetidos à cirurgia, que tem um alto risco de recaída da doença e que possam, então, voltar a ter a recidiva da doença tanto no local da cirurgia quanto à distância. Então, esses resultados são bastante animadores, eles aumentaram em mais de 40%, a probabilidade de proteção, comparado à imunoterapia, que é o tratamento convencional. Então, eu, como presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia, fui abordado por vários meios de comunicação, né? Eu tive uma reportagem no Jornal da Record, na Jovem Pan, e é importante a gente estar falando isso aqui também para a população leiga, para dizer que o tratamento do câncer vai avançando, a ciência vai aprimorando suas técnicas e nós estamos conseguindo, então, resultados cada vez melhores. Isso graças à pesquisa clínica, graças ao desenvolvimento de novos tratamentos que possibilitam que a ciência chegue de forma antecipada para a nossa população. A nossa felicidade aqui é que chegue para a população de Juí e da região, através do Oncosite do Instituto de Oncologia, que cresce cada vez mais em número de pesquisas, em número de pacientes, tendo uma participação cada vez mais relevante nesse cenário de pesquisa clínica nacional e internacional, e que dentro desse contexto dá significado para aquilo que a gente faz aqui, né, de poder trabalhar em prol do paciente, trazendo acesso a novas tecnologias e aí, nos fins de semana, a gente poder divulgar essas notícias aqui nesse programa que é tão útil para a comunidade, para que a gente converse aí com a população e abra para perguntas. Então, quem está nos ouvindo que queira mandar alguma pergunta, né, a gente vai estar aqui disponível para responder aí nesses próximos minutos. A gente responde aqui, ou também pode responder na nossa rede social, @ioi.med. Né? Você pode estar entrando nas nossas redes sociais, mandando o seu questionamento, ou entrando aqui no WhatsApp, aqui da Mundial FM também. Doutor Fábio, as pessoas perguntaram durante a semana como participar desse estudo. Só para deixar claro, o estudo ainda está recrutando? Não, esse estudo já terminou o recrutamento, exatamente por isso que nós temos os resultados, mas sempre lembrando, né, novos estudos e novos tratamentos estão entrando a cada mês. Então, hoje, quem tiver, por exemplo, um caso de melanoma e tenha submetido à cirurgia, nós temos outros tratamentos que também estão em desenvolvimento, com resultados tão promissores quanto a vacina. Vacinas novas vão chegar. Então, faça contato com o Oncosite, o Instituto de Oncologia. Nós vamos avaliar o caso e vamos atender com toda satisfação para ver se esse paciente se encaixa em alguma pesquisa ou não e se pode ter acesso à tecnologia. E não só com melanoma, né, diferentes tipos de tumor. Hoje nós temos tratamentos inovadores aí para câncer de pulmão,
para câncer de mama, para câncer de intestino, para câncer de próstata. Então, se você tem, né, um câncer hoje e quer algum tipo de avaliação, nos procure. A gente vai estar aberto lá e à disposição para avaliar com todo critério o seu caso e ver se esse paciente se encaixa em algum estudo que ele possa ser beneficiado. A importância da pesquisa clínica para dar acesso, né, doutor Fábio, aos pacientes, principalmente aos pacientes que não têm um convênio que dê cobertura, e mesmo os pacientes que têm um convênio, mas que seja difícil o alcance. Eh, Doutor Fábio, a gente já falou várias vezes aqui de quem pode participar de uma pesquisa clínica, mas mais uma vez, só para o senhor deixar claro como funciona. O acesso é democrático, qualquer pessoa pode participar, independente se ela tenha plano de saúde ou não. O acesso ao estudo é totalmente gratuito, a pessoa participa como voluntária, assina um termo de consentimento para participar do estudo, e aí a partir disso vai receber todo o tratamento, todos os exames, todas as consultas, toda a avaliação, todo o acesso é gratuito. Em troca disso, a gente utiliza esses dados dos pacientes, que são anônimos, para que a gente tenha, então, esses resultados, como os que foram apresentados agora, porque a partir desses resultados positivos, o remédio passa para submissão para aprovação pelas agências regulatórias, é o que vai acontecer com a vacina, e aí depois de aprovada, ela passa a ser comercializada e está disponível para a população em geral, para ser comercializada. Interessante a gente falar aqui, porque a vacina passou por diversos momentos de muita polêmica, né? E essa base da vacina do câncer é a mesma base da vacina da Covid. É uma vacina de RNA mensageiro. A gente retira um fragmento do tumor que foi ressecado do paciente, manda para um laboratório nos Estados Unidos, e aí é produzida uma vacina específica para aquele tumor daquele paciente. Não é uma vacina geral que vai fazer Não é a mesma vacina para e todo mundo. também não é uma vacina para prevenir o câncer, ela é usada no tratamento. No tratamento para quem já teve o câncer, ela não serve, por exemplo, para quem nunca teve o câncer. Para quem já apresentou a doença, passou pela cirurgia e depois ela é usada de uma forma preventiva para evitar a recaída. Outras vacinas estão desenvolvendo nesse exato momento no mundo para pulmão, por exemplo, para câncer de pâncreas, e a gente entende que esse princípio das vacinas vem evoluir bastante aí nos próximos anos, é o que a gente chama de terapia celular, onde nós ativamos o nosso sistema de defesas a combater o câncer, o que nos dá possibilidade de um tratamento com bem menos efeitos colaterais. Alguns pacientes ficam imunizados e curados, né? A gente tem acompanhamento aí de pacientes com tratamentos com imunoterapia há mais de 15 anos, livre de Uhum. doença. Então a medicina está evoluindo muito nesse sentido, e é muito importante para a gente participar desses estudos. Por quê? Porque a gente dá acesso em primeira mão para a nossa população aqui local, lembrando, há 15 anos atrás, isso só seria possível nas capitais. Num segundo ponto, a gente tem acesso aos dados dos pacientes brasileiros. Hoje a gente discute muito, será que a resposta numa população miscigenada como é a brasileira é a mesma que na população oriental? Então nós precisamos ter esses dados que facilitam depois a aprovação pelas agências regulatórias, aqui no Brasil, a Anvisa, por exemplo, para que ela possa ser comercializada e chegar mais rápido, né, para a população em geral. Então quem está nos ouvindo agora precisa saber. Provavelmente, ano que vem, essa vacina já esteja disponível comercialmente no Brasil. Isso é uma boa notícia, né, doutor Fábio? Essa velocidade dos estudos clínicos no Brasil se deve muito à aprovação da nova lei que desburocratizou, colocou o Brasil no foco. Os investimentos em pesquisa clínica deram um salto significativo depois da aprovação, regulamentação e sanção da lei, né? Nós conseguimos um aumento expressivo. Foi publicado um relatório agora, há 2 meses atrás, com a avaliação de 2 anos da lei aprovada, que mostrou um aumento significativo no número de pesquisas e estudos clínicos abertos no Brasil. O Brasil pulou da 18ª posição mundial para a 12ª, e nós já temos essa previsão de que ano que vem a gente esteja entre os top 10 aí, entre pesquisa clínica no mundo. Então isso é muito animador, mostra que a lei
atingiu o seu objetivo e com o amadurecimento dela, com toda a regulamentação que está sendo criada em torno disso, com finalmente o entendimento do governo do Ministério da Saúde que investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa no Brasil é extremamente importante porque traz investimentos para o nosso país, gera empregos, propicia um benefício imenso para os pacientes, para a nossa população. Fixa os nossos pesquisadores aqui, né, Fábio? Estavam todo mundo indo embora. Faz com que, né, todos os jovens que estejam nos ouvindo agora, que fazem, agora estudam, ou pensam numa carreira na área de ciências médicas, né, ou de saúde. Então, na pesquisa, conosco, no nosso time, trabalham farmacêuticos, trabalham enfermeiros, trabalham biomédicos, trabalham pessoas na atividade administrativa, na financeira. Então, envolve toda uma gama de geração de empregos, movimenta a economia e, principalmente, né, beneficia os nossos pacientes daqui, que não precisam mais se deslocar para outros locais para receber o seu tratamento. O ganho com isso é que você, além de combater a doença, tendo bons resultados, você permanece junto da sua família, exercendo as suas atividades, trabalhando, produzindo para a sociedade, que é isso que a gente quer de um tratamento, que um tratamento realmente funcione e que a pessoa possa viver com qualidade de vida. Isso é extremamente importante. Agora de manhã, Fábio, eu estava na Aprofeira, fazendo lá a minha compra da minha dieta anti-câncer, né? Que é comer comida saudável, comida com procedência. E eu encontrei um paciente com um câncer renal avançado que nós atendemos ele há 6 anos atrás. Ele está completando o 6º ano de sobrevida com extrema qualidade. Ele ficou muito emocionado lá, me abraçou. E ele teve alcance a fazer imunoterapia numa época ainda que a imunoterapia não estava ao alcance de todos, e que propiciou ele, está propiciando ele está vivendo. Então, ele estava muito feliz de estar vivo, produtivo, saudável, com uma doença que, antes dos novos tratamentos, era uma doença extremamente limitante e até fatal. Então, é muito importante a gente estar enxergando cada dia mais esse resultado que a gente pode trazer aos nossos pacientes. Esse exemplo mostra, nós começamos nossos primeiros estudos com imunoterapia aqui em Juí, na Oncosite, em 2013. E hoje, 2026, só agora o governo está sinalizando que vai aprovar a imunoterapia pelo SUS. Então, imagina. Justamente para melanoma, né? Então, Para melanoma, para câncer de pulmão e de para pulmão melanoma. também. Então, você veja, nós conseguimos antecipar o acesso a uma terapia inovadora em mais de uma década e de forma gratuita. Isso tem um significado enorme em termos de acesso, em termos de democratização do acesso dos tratamentos. E Juí quebrou um paradigma, né, de poder fazer isso longe das grandes capitais. E hoje nós temos várias cidades do interior de porte médio, né, que acabam copiando o modelo de Juí e abrindo centros de pesquisa, o que me dá muito orgulho, porque esse também foi um trabalho de divulgação e serve também de exemplo, eu acho que de motivação para todos aqueles, volto a frisar, que pensam em uma carreira na ciência. Eu vejo um futuro bastante animador no mercado brasileiro para que as pessoas permaneçam aqui trabalhando nessa área que é tão bonita, que é no desenvolvimento de novos tratamentos, não só para câncer, mas para vários tipos de doença, e que possibilite aí que a nossa população viva mais e melhor. E, doutor Fábio, dentro da sua posição agora como presidente, presidente eleito, né? Você passa a ser presidente em exercício agora em novembro, da sociedade brasileira, como é que está o panorama da pesquisa clínica no Brasil, além da nova lei e também da abertura de novos centros? Isso tem aumentado? Você tem um trabalho aí incrível hoje a Oncosite é um centro nacional de formação tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia como também do Grupo Oncoclínicas, né? A Oncosite vai receber aí novamente médicos do Programa de Capacitação em Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira, na qual nós fomos o centro pioneiro e participamos desde 2018. Agora, atualmente, fazem parte desse programa 6 centros, incluindo aí Barretos, a Redditor, o ICESP, o INCA. Então, esse número de centros vem crescendo cada vez mais. E existe uma disposição de investimento na capacitação de novos profissionais em pesquisa clínica
com investimento, inclusive, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, eu estou monitorando de perto como vai ser esse programa e como esse dinheiro vai ser investido. E, obviamente, existe essa necessidade que a gente possa abrir novos centros, principalmente no Norte e no Nordeste, que são as regiões mais carentes e que têm mais dificuldade pela questão logística, para que a gente possa democratizar, então, o acesso à pesquisa e ao tratamento, e também ter dados de uma população brasileira de um perfil, né, Uhum. diferente. A gente sabe que é importante que a gente tenha detalhes da população negra, detalhes da população asiática, detalhes até da população indígena, para que a gente possa, dentro do que a gente chama hoje de diversidade étnica, poder fazer a avaliação da eficácia dos tratamentos de diferentes segmentos da população, e que a gente possa também achar ou descobrir diferenças que possam explicar, por exemplo, por que algumas populações respondem diferente das demais. E isso faz com que o Brasil se torne bastante interessante para o mercado global para investimento em pesquisa. Hoje, a maioria dos investidores coloca o Brasil na posição número 1, ou seja, no primeiro grupo que vai receber os estudos clínicos, que vai receber novos investimentos. Então, isso é uma abertura de mercado fantástica para o nosso país. E é óbvio que a sociedade brasileira tem o seu papel na oncologia e no tratamento do câncer, porque é a área terapêutica que recebe o maior número de investimentos, para que a gente possa fazer com que isso cresça de maneira organizada e com qualidade, que o Brasil vai ser visto agora de maneira diferente. Antes nós éramos um país que tinha um número grande de pacientes, e agora nós vamos ser checados também na questão da qualidade. Por isso que a Oncosite mantém a sua posição de destaque, porque é um centro que está fazendo 20 anos esse ano, Uhum. com toda uma expertise, com toda uma experiência de mais de 400 estudos clínicos, e consegue entregar esse padrão de qualidade com que faz com que o nosso centro seja sempre procurado para novos estudos, esteja sempre recebendo uma demanda grande de investimentos, o que torna o nosso Instituto de Oncologia cada vez mais destaque. Nós estamos com um fluxo de pacientes muito grande, principalmente aí nos últimos meses. Isso nos deixa muito felizes, porque esse é o objetivo, Uhum. né, que nós estabelecemos o nosso centro, o Instituto e a Oncosite, para que a gente consiga ver esses resultados. Nós começamos lá atrás, né, Aníbal, atendendo no SUS durante muitos anos, entendendo assim que a população pelo SUS não tinha acesso aos melhores tratamentos, e ousamos sonhar que a pesquisa clínica traria esse tipo de acesso. É muito bom ver que isso virou realidade e que isso vem se concretizando mais e mais, e não ficamos contentes com isso, né? O desafio de batalhar por uma lei em pesquisa clínica que desburocratizasse o acesso no país também foi um sonho concretizado. E aí vai mais uma vez um abraço à família do nosso querido Querido Afonso Afonso. Rasa, aí, que foi a pessoa que iniciou tudo isso quando conversou com a senadora Ana Amélia, e que a gente possa, então, olhar para o futuro e ver que o Brasil tem um potencial enorme e que vai continuar crescendo, e que vai trazer resultados significativos para o futuro. Dentro desse radar, a gente acompanhando as análises econômicas até sobre o potencial de investimento em pesquisa clínica. O Brasil entra no mapa e no destaque nacional, mundial e no radar mundial, não só por ter uma população grande e diversa, por ter qualidade de médicos, por ter boas universidades, por ter estrutura médica de acesso também bem estruturada, por ter um sistema único de saúde organizado e estruturado, o SUS, com toda a sua coberta curta, né, Fábio? Chega, ele serve uma população de 250 milhões, 200 milhões de habitantes, então ele tem que chegar um pouco para cada um. É um sistema que a gente tem que ter orgulho dele também, né? Tudo isso nos coloca numa posição bem privilegiada no mundo aí para chegarem os investimentos. Você está enxergando essa modificação na quantidade de estudos que têm sido propostos para virem para Ijuí também? Sim, sem dúvida. Ainda estudos de perfis diferentes que não vinham para o Brasil antigamente, estudos em fases mais iniciais, estudos com perfis diferentes de população, isso já obviamente está chegando.
deve acelerar isso mais a partir do ano que vem, porque muitas vezes o projeto leva um ano, né, até da sua proposição até a sua execução, o início do recrutamento dos pacientes, e a gente tem uma prospecção aí de mais de 30 estudos para serem iniciados aí só esse ano, Uhum, né? Então, nós uhum. estamos em agosto, né? Então, ainda tem muita coisa para iniciar aí para os próximos meses. E a projeção para o ano que vem, para os próximos anos, é de um crescimento ainda maior. E chega a um ponto que nós vamos ter que começar também a selecionar que estudos são relevantes para a nossa população, exatamente porque, né, o nosso IOI já está ficando pequeno para tanta demanda de trabalho. Graças a Deus, né, Fábio? Que coisa. 20 anos de trabalho com a pesquisa, tanta água passou aí por cima, por debaixo da ponte, né? A gente às vezes para fazer para reviver um pouco, passa um filme na cabeça, né? E Hoje você. são ciclos. A gente vai olhando para trás e vê que nós encerramos ciclos, que nós vamos crescendo, amadurecendo e fazendo com que isso possa se tornar um projeto que seja perene, né? Passar pelo setor público, depois pelo setor privado, passar pela pesquisa, me trouxe experiência para que eu pudesse ser eleito como presidente da sociedade. Eu posso agora entregar para a sociedade, em troca, a minha experiência, né, de tentar aprimorar esses pontos. A pesquisa, a gente bem falou aqui, então tentar fazer com que a pesquisa siga crescendo depois da aprovação da lei e nos contatos com o Ministério da Saúde. No setor privado, a gente tem uma discussão para que o setor privado se mantenha autossustentável por causa dos altos custos, mas que ele também, né, dê o acesso que os pacientes esperam para quem paga um plano de saúde, e no setor público, agora cobrando e monitorando o Ministério da Saúde para que essa promessa de atualização das tabelas do SUS se torne realidade. Ou seja, que todo esse investimento em inovação, em pesquisa, chega até a ponta, e a maior parte da população, que é o SUS, que representa hoje 75% dos pacientes oncológicos que são tratados no país. Então, aqui também vai ser o meu papel como presidente da SBOC de concretizar isso e a esperança de que essa tabela esteja atualizada. Se não esse ano, provavelmente ano que vem, que vai ser o ano que eu vou estar no exercício da presidência da SBOC. Muito bem, muito trabalho, né, Fábio? Muito trabalho, mas também assim muito feliz porque a gente planta coisas lá atrás. A gente sabe que a colheita é difícil, mas agora a gente está colhendo aquilo que a gente plantou e estamos assumindo os nossos papéis de responsabilidade aqui para retribuir à sociedade tudo aquilo que ela também nos deu, que é a possibilidade da gente estar nessa posição privilegiada, de podermos sermos médicos que trabalham junto com a nossa comunidade, e essa era a nossa ambição no início, que a gente atendesse bem as pessoas da nossa comunidade, mas a gente viu que podia mais, e a gente foi expandindo isso, foi chegando a uma projeção nacional, porque para que as coisas funcionem bem aqui, é preciso que o país esteja destravado e que receba investimentos. E agora a gente vê esses investimentos chegando, então é a hora de continuar arregaçando as mangas aí, trabalhando, porque vem muita coisa boa pela frente aí nos próximos anos. Graças a Deus, né? E muita coisa boa aqui para a região. É muito bom que a gente tenha o Dr. Fábio Frank. Chegando uma pergunta aqui, pode trazer aqui para mim, Marina, por favor? A gente ao vivo aqui tem. Essa é a parte boa. Outra maneira de cuidar da sua saúde é descobrir quem é, tá? E perguntaram sobre os exames genéticos para detecção de câncer, né? Assim, nós não temos estudos lá fazendo nesse momento, mas nós temos exames genômicos lá no laboratório, na Oncocell, que é o laboratório de genética lá do Instituto de Oncologia de Juí. São exames que são preditivos para câncer, são exames que têm algumas indicações clínicas. Nós temos o DNA Oncocell, que é um exame de triagem, que é feito com saliva, que ele pode dar indicativos aí para mais de 200 tipos de câncer. Eu separaria isso em duas partes. Aqui a primeira é, hoje, para se tratar bem um câncer, você tem que fazer uma série de exames que a gente chama de biomarcadores, que é identificar alguns sinais no tumor que indiquem que um determinado remédio vai funcionar melhor.
Então, isso já é feito, né? E a gente precisa fazer isso de uma maneira contínua, e não só pela parte da pesquisa, mas pela parte assistencial. E o outro, nós estudarmos a predisposição genética de algumas pacientes e familiares para desenvolver o câncer, e que também é uma coisa que vai sendo feita. Ainda são exames que são caros, mas que vêm diminuindo de valor e vão se tornar democráticos mais e mais. Eu conheci recentemente um time de pesquisadores e de médicos de Stanford, num evento que eu tive em São Paulo. Depois eu tive possibilidade de encontrá-los em Chicago, e faço parte agora, e vou fazer com que a sociedade brasileira faça também, de uma aliança internacional para democratização do acesso a exames genéticos e exames de biomarcadores, o que a gente chama de medicina de precisão. E a Oncocell é o nosso braço para isso. Então, futuramente, a população em geral também vai poder ter acesso a esse tipo de exame, Uhum. né? E por isso que a gente está estruturando também o nosso instituto para que Para os isso, né? pacientes tenham acesso a toda essa E tecnologia. essa foi nossa ideia de trazer genômica para Ijuí para poder trazer medicina de precisão aí ao alcance também dos nossos pacientes de toda a região. Importante a tua agenda de contatos, Fábio. Cada vez mais você com contatos globais muito importantes. Isso nos ajuda a colocar Ijuí no mapa mundi, não só da pesquisa, da ciência, da tecnologia, mas da medicina. E assim, quanto orgulho a gente tem, né, de você estar presidindo uma das mais importantes sociedades médicas do mundo, está dentro do Conselho Federal de Medicina também agora, e a partir de Juí fazendo tudo isso. E lembrando, né, a gente falando de muito trabalho, o Dr. Fábio continua atendendo as suas agendas lá no Instituto de Oncologia de Juí, se desdobrando para não estar longe da sua essência, que são os pacientes E que... graças ao time, né, de excelência que a gente tem, de profissionais, primeiro a equipe médica, que hoje é composta aí por, eu vou perdendo a conta, Nil, mas eu acho que 6 ou 7 médicos. Nós somos 5 oncologistas, 2 Uhum. hematologistas, então que proporciona que, mesmo que eu não esteja aqui, o atendimento continue sendo realizado. E quando eu estou aqui, obviamente, a gente tem uma agenda mais pesada, mas que exista uma continuidade nesse tipo de atendimento, e aí todos os outros profissionais da equipe multi que faz isso. Um beijo especial à Patrícia, minha esposa, que também trabalha aí na parte administrativa, e que começou esse sonho junto comigo há 20 anos atrás, possibilitando as loucuras e tudo que eu faço na minha vida até hoje, né? E a gente sabe da importância delas, né? O Aníbal está com a doutora Joyce viajando aqui, e também sabe muito bem, né, que como a gente precisa ter isso bem estruturado para que a nossa vida profissional também esteja equilibrada. E a Oncosite foi esse projeto de construção em conjunto de um sonho que acaba se concretizando aqui, e que eu me sinto muito feliz agora de estar treinando médicos jovens, de estar capacitando toda uma nova geração. Ontem eu e o Aníbal estávamos lá no instituto, estávamos chegando funcionários com bebê no colo, né? Uhum. Eram 2 funcionárias já, e a gente estava brincando, está se formando aí a nova geração da Oncosite de pesquisadores, pessoas que começaram jovens conosco, Muito jovem. e o que a gente quer é isso, que a gente se aproxime aí das formações profissionais, e que possa então formar uma nova geração da família IOI, Oncosite e Oncocell, e que continue entregando todo esse tratamento de qualidade, conectando Ijuí ao mundo e ao que existe de melhor na ciência e na medicina. Muito bem, doutor Fábio Frank. Recebemos hoje, então, aqui no nosso Simple Talk, para você que pegou a conversa andando aqui, nós estamos falando com o diretor da Oncosite, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o médico ijuiense, doutor Fábio Frank, meu sócio, meu amigo de uma vida de caminhada, diretor lá, fundador do Instituto de Oncologia de Juí. Falamos sobre a vacina para o melanoma, que foram publicados os resultados preliminares a nível nacional, agora com bons resultados na vacina do laboratório Moderna e Merck. Falamos sobre o panorama da pesquisa clínica no Brasil, e principalmente sobre o panorama da pesquisa clínica em Ijuí, aonde estarão chegando cada vez mais protocolos de pesquisa ao acesso de todos através da Oncosite, lá no Instituto de Oncologia de Ijuí. Para você que perdeu o programa, ou que pegou agora no final, esse programa já está disponível agora, está ao vivo, aqui no canal do YouTube da Mundial FM. A partir de segunda-feira, ele está editado lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá e segue o canal.
Instituto de Oncologia de Juiz. Já tem quase 100 programas lá, com conteúdos relevantes em saúde e com informação segura para você e para você encaminhar também para quem você ama e precisa dessa informação. Doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigado, estaremos sempre aqui com novidades. Esse programa é a oportunidade que a gente tem de conexão com a comunidade, então nos acompanhe nas nossas redes sociais, que vem muita coisa boa ainda pela frente. E para vocês que nos acompanharam até agora, tenham um ótimo final de semana, tenham uma ótima tarde, um ótimo sábado e continue aqui na Mundial, que tem muita coisa boa por aí. Até semana que vem.